Estamos mais próximos de um confronto direto com o Irã do que há algumas semanas. Os Estados Unidos continuam movendo um poder militar sem precedentes para a região e o Irã, enquanto negocia, está enterrando instalações e fortificando túneis subterrâneos. Saudações, eu sou Ariê. E começamos com a frase de Amos Yadlin, o ex-chefe da inteligência militar das FDI, que disse hoje na televisão israelense: na semana passada, eu me permiti voar para Munique, mas neste fim de semana eu pensaria 2 vezes. E bom, não é qualquer pessoa que diz isso, é alguém que entende do assunto. Como essas coisas são vistas, esses preparativos, esses movimentos, pelo menos de dentro. Agora, isso é muito importante. Yadlin também coloca um freio na ansiedade, porque lembra algo que às vezes esquecemos quando vemos manchetes e movimentos militares. Uma superpotência normalmente não entra em guerra em questão de dias. Se ainda há uma via diplomática a ser esgotada, essa é a dinâmica. Ou seja, sim, o cenário parece mais próximo, mas também há um componente de pressão negociadora que precisa ser esgotado. E é justamente nesse contexto que estão ocorrendo as negociações entre Estados Unidos e Irã. Segundo o que foi relatado após a Segunda Guerra, rodada de conversas realizada nesta terça-feira em Genebra, na residência do embaixador de Omã, diante da ONU e com segurança máxima, há 2 mensagens que se repetem. Por um lado, funcionários norte-americanos reconhecem avanços, mas dizem claramente que ainda há muito a ser discutido. E pelo lado iraniano, o chanceler Abbas Araghchi declarou que nesta rodada foram discutidos assuntos mais sérios, pelo menos do que antes. O ambiente foi mais construtivo e até mesmo foram acordados princípios orientadores para começar a redigir o texto de um possível acordo. Até aí, alguém poderia dizer, tudo bem, parece diplomacia normal, mas vamos olhar o contexto, porque é o contexto que muda ou que dá peso a cada frase. Na primeira rodada, lembremos, o local foi Omã, que há anos atua como mediador entre Washington e Teherã. E esta segunda rodada desde o início, um alto funcionário iraniano deixou uma condição muito clara, que os Estados Unidos não cheguem com exigências pouco realistas. E aí está justamente o nó de tudo isso, porque o Irã, segundo o que está sendo dito, não quer que se mexa no seu programa de mísseis, nem no seu apoio a grupos armados na região. Em outras palavras, eles querem negociar a questão nuclear e, diga-se de passagem, só parcialmente, mas não querem negociar o pacote completo. E pelo lado dos Estados Unidos, o vice-presidente afirmou que o Irã não estaria aceitando as linhas vermelhas do presidente Donald Trump, especialmente no que diz respeito ao programa nuclear e ao programa de mísseis balísticos. Benz advertiu que, se o Irã chegar a ter uma arma nuclear, isso poderia desencadear uma corrida armamentista no Oriente Médio. E ressaltou que, para Washington, a ideia é simples: o Irã não pode ter uma arma nuclear. Enquanto isso, o Irã continua fazendo o que o regime dos ayatolás sempre faz. Eles enviam mensagens contraditórias ao mesmo tempo, e isso você precisa ter muito claro, dependendo do que está assistindo, de qual meio de comunicação, de qual cobertura no seu país você está vendo. Porque não é que estejam mentindo ou inventando notícias. Simplesmente a mensagem do Irã, por um lado, é uma e por outro é outra. Um discurso para os próprios em persa e outro para o mundo em inglês. O presidente iraniano tentando soar pragmático, o chanceler sentado como negociador, tranquilo e, acima de tudo, o líder supremo, Ali Khamenei, fazendo ameaças. De fato, Khamenei enviou uma mensagem direta a Trump dizendo: basicamente, você também não vai ter sucesso em derrubar a República Islâmica. E o fato é que Khamenei passou os últimos dias publicando ameaças diretas de afundar os porta-aviões. Então, o que é preciso entender no fundo? Que a diplomacia aqui não é apenas diplomacia, é uma ferramenta dentro de uma disputa de força. E tudo isso nos leva ao movimento militar que está sendo desencadeado pelos Estados Unidos, algo histórico aqui na região. Somente nas últimas 24 horas, foi relatado o envio de mais de 50 aviões de combate norte-americanos para o Oriente Médio, incluindo F-35
Para qualquer um, quando houve mais de 50 aviões, parece só um número. E pronto. Mas para que possamos dimensionar isso direito. Estamos falando de caças de quinta geração, furtivos projetados para penetrar defesas, além de outras plataformas que complementam o pacote. É uma forma de dizer que a opção militar não é um slogan. Ela está fisicamente visível, está fisicamente no centro do palco, né? Algo importante. Para acompanhar as novidades da região e de Israel, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Bem, vamos continuar. Temos outro evento importante em todo esse drama: o movimento do maior porta-aviões do mundo. O monstro americano, o Gerald Ford, que depois de ser despachado pelo presidente Trump, ou seja, de receber sinal verde para se mover em direção ao Oriente Médio, foi registrado hoje entrando no Estreito de Gibraltar, muito perto da costa do Marrocos, rumo ao mar Mediterrâneo. Antes de começar, quero contar a história deste frasco que me surpreendeu e acho que vocês também deveriam conhecer. Este frasco guarda uma história inacreditável que era desconhecida até agora. Dentro dele, a terra do Monte do Templo, em Jerusalém, resgatada por arqueólogos depois que milhares de anos de história foram descartados como entulho. É a nossa oportunidade de impedir que a história desapareça. Comece o novo ano com uma conexão pessoal com Jerusalém. Clique no link na bio ou escaneie o código para aproveitar uma oferta especial. Para termos uma ideia, o que é esse porta-aviões, o Ford? Estamos falando de um porta-aviões nuclear com mais de 100 mil toneladas de deslocamento e 338 metros de comprimento. E se você não é bom em dimensionar metros, bem, é o equivalente a 3 campos de futebol. É um monstro com 25 conveses movido por 2 reatores A1B e capaz de navegar acima de 30 nós. A bordo, pode operar um esquadrão aéreo de 75 a 90 aeronaves. E o ecossistema humano? Bem, é literalmente uma cidade flutuante, com cerca de 4.500 pessoas contando a tripulação e o esquadrão aéreo. O mais impressionante não é só o tamanho, mas o ritmo. O projeto dessa classe visa gerar cerca de 160 decolagens de combate por dia, com capacidade para chegar a um pico de até 270 em apenas 24 horas, graças a sistemas como o lançamento eletromagnético, o L-Mouse e o freio AAG. Quando um ativo desses se aproxima, não é uma visita nem está passeando, é literalmente um sinal de poder, e poder muito destrutivo. E aqui é preciso explicar algo. Quando um porta-aviões como esse se move, não é qualquer navio de guerra que sai para patrulhar as costas. É uma cidade flutuante, com aviação embarcada, escoltas logísticas e uma mensagem estratégica muito poderosa. Segundo as estimativas, e no ritmo em que avança, o porta-aviões pode chegar ao teatro de guerra entre os dias 20 e 21 de fevereiro, muito menos do que se falava no início de março. Ele estaria posicionado nessa data operacional e em posição de ataque. E algo importante é que ele se soma ao porta-aviões que já está, ao Lincoln que está aqui na região, 2 porta-aviões que estariam cobrindo flancos diferentes do Irã. Por um lado, o Ford, que já foi confirmado que entrou no Mediterrâneo. Portanto, seu desdobramento de guerra seria feito bem em frente às costas de Israel, e o Lincoln, que já está há algumas semanas cobrindo o flanco sul do Irã. Com tudo isso, não podemos afirmar que haverá ataque amanhã. Significa que pelo menos a janela de capacidade se abriu bastante do ponto de vista estratégico dos Estados Unidos. Colocar outro porta-aviões desse porte, obviamente, dá aos Estados Unidos uma vantagem estratégica bastante esmagadora. Com relação às ameaças de Khamenei, que, como eu disse, afirmou que o Irã está pronto para afundar porta-aviões americanos, ele também disse, em relação ao Ford, que está a caminho, que um porta-aviões é uma máquina perigosa, mas mais perigosa ainda é a arma que pode afundá-lo até as profundezas do mar. Essas foram as declarações dele. Dizem que enviamos um porta-aviões para o lado do Irã. Muito bem, é uma máquina perigosa. Mas mais perigoso do que o porta-aviões é a arma que dizem que afundou esse navio no fundo do mar. E isso faz parte da narrativa do regime iraniano de mostrar que não se intimida,
Mas a realidade é que quando ambos os lados falam assim, a margem de erro diminui. E é aí que acontecem os acidentes, as más interpretações e os cálculos errados. E agora quero compartilhar com vocês o relatório, baseado em imagens de satélite do Irã, onde estariam preparando e fortificando vários locais militares e nucleares que foram atacados no último ciclo da escalada. A ideia geral é a seguinte: enquanto Washington tenta negociar um acordo nuclear com a ameaça de ação militar zipaia, o Irã está trabalhando a todo vapor para proteger infraestrutura sensível. O caso mais simbólico é o complexo militar de Parchis, ao sudoeste de Teherã. É um lugar historicamente delicado, porque há décadas o Ocidente suspeita que ali foram realizados testes relacionados a detonações relevantes para uma arma nuclear. O que as imagens mostram é que há uma nova instalação nessa área. O Irã teria construído uma espécie de cobertura de concreto reforçado e depois a cobriu com terra, basicamente para escondê-la e dar proteção extra, uma forma de despistar o inimigo. Mas não nos enganemos. É muito difícil enganar. Sabemos que há todo tipo de aeronaves espionando o Irã 24 horas por dia. Também há relatos de atividade perto de Natanz, em torno da entrada dos túneis sob uma montanha, com movimentação de caminhões, betoneiras e cimento, maquinário pesado. Em geral, tudo indica que estão reforçando defensivamente essas entradas. A mensagem geral que tudo isso deixa é forte. O Irã está blindando sua infraestrutura-chave. A pergunta é: isso é porque eles planejam resistir a um ataque ou porque estão ganhando tempo para negociar a partir de uma posição mais protegida? Me diga o que você pensa nos comentários. Provavelmente sejam as duas coisas. E, de fato, esse tipo de movimento é observado enquanto são relatadas explosões e colunas de fumaça em lugares como Teherã e Shiraz, com causas não totalmente claras. E isso já vem acontecendo há várias semanas. Bem, agora quero me mover para Israel, porque enquanto tudo isso acontece lá fora, aqui também estão se movendo peças concretas. Hoje foi divulgado na mídia israelense que dentro do sistema de segurança de Israel está sendo trabalhada uma hipótese operacional muito clara e muito próxima. Se os Estados Unidos decidirem atacar o Irã nos próximos dias, Israel pode receber fogo iraniano, mesmo que não participe diretamente do ataque. Por isso, o comando da frente interna e os serviços de emergência estariam agora mesmo no nível mais alto de preparação. E o clima na defesa está literalmente em máxima tensão, em alerta contínua. Inclusive, foi relatado que a reunião do Gabinete de Segurança, que já deveria ter acontecido, foi adiada para evitar um erro de cálculo iraniano. Uma daquelas situações em que uma leitura equivocada pode acelerar tudo antes da hora. E é que os altos comandos de Israel avaliam que um cenário assim não seria um golpe, e sim uma campanha muito mais longa, mais prolongada, com objetivos que poderiam ir desde o arsenal de mísseis balísticos, com toda certeza, até a infraestrutura principal do regime iraniano, mirando em alvos-chave, inclusive em personalidades-chave do regime, com o risco de que os Houthis até mesmo se juntem imediatamente e que o Hezbollah também decida entrar a partir do Níbar. E a isso temos que acrescentar as últimas declarações do diretor executivo da Indústrias Aeroespaciais de Israel, Boaz Levi, que falou sobre o sistema Arrow 4, que está sendo chamado para substituir o sistema 2, que já vai ficar obsoleto. Com a entrada desse sistema, ele disse que Israel está se apressando para estar preparado para a próxima guerra. Essas foram as declarações dele. Levi explicou que o Arrow 3 e o Arrow 4 trazem capacidades novas, muito mais avançadas para derrubar ameaças aéreas, e que com o Arrow 4 se busca aumentar o sucesso das interceptações, e que estaria 100% integrado com inteligência artificial israelense. Além disso, mencionou que durante a Guerra dos 12 Dias com o Irã, foram usados dezenas de interceptores, mas que estão trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para entregar a quantidade de interceptores exigida pelas FDI. Em resumo, Israel não está assistindo passivamente às negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Enquanto isso acontece e se prolonga, semana após semana,
todas as entidades do país se preparam para o pior dos cenários. Assim, então, o que é oficial hoje soa normal. Negociações, diplomacias, rodadas, comunicados, mas por baixo dos panos. O que se vê, o que está sendo coordenado, o que aparece no cenário real, é preparação e uma corrida silenciosa para melhorar as posições. Tanto do lado do Irã, dos Estados Unidos e do próprio Israel, os Estados Unidos movem porta-aviões e caças, o Irã enterra túneis e cobre instalações com concreto e terra, Israel acelera sistemas de defesa e se prepara para a próxima etapa. A pergunta é: o que vai acontecer agora? Vamos continuar vendo avanços diplomáticos enquanto o poder militar se posiciona, ou estaremos entrando na próxima parte do roteiro, onde a diplomacia começa a se esgotar, começa a se arrastar apenas para ganhar tempo? Ouço isso nos comentários. Da minha parte, vou acompanhar tudo isso de perto aqui, como sempre, com informações claras e sem muito barulho. Então inscreva-se no canal, ative o sininho e não saia sem deixar seu like.